Glorifique o Senhor Jesus. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite a você que nos acompanha aí da sua casa. Que a graça e a paz de Jesus também esteja aí contigo. Vamos ao nosso momento, então, da ministração da palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 27. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 27. Eu quero compartilhar com você nessa noite esse salmo atribuído a Davi, esse salmo que fala muito a respeito do coração daquele que teme a Deus, daquele que abre, que rasga o seu coração diante de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Feche os teus olhos um instante. Senhor, eis aqui a tua palavra. Nós desejamos, Senhor, nessa noite, ser edificados, ser ministrados pela tua presença e pela tua palavra. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Muito bem. Quantos já conheciam esse salmo? Salmo 27. Falei, grande parte já conhecia. É interessante perceber que toda vez que eu e você lemos um salmo, seja ele qual for, qualquer um dos 150 salmos que a Bíblia traz, todas as vezes que a gente lê esses salmos, a gente percebe um pouquinho da nossa história, um pouquinho do meu e do teu coração sendo expressos ali através de uma poesia, através de uma música. Porque eu não sei se você sabe, mas os salmos, eles são poesias hebraicas. Eles são como que canções, porque os salmos, eles na realidade foram escritos para serem acompanhados ali por instrumentos musicais. E o maior dos salmistas que nós conhecemos, que tem atribuição aqui no livro de Salmos, é Davi. E você possivelmente saiba também que Davi, ele era um músico. Ele era alguém que compunha, era alguém que ministrava para o Senhor também com instrumentos musicais. Então, quando nós lemos um salmo, esse salmo era na realidade uma poesia, era uma declaração do coração de um homem para Deus, acompanhado ali de música. É bem verdade que ao longo do tempo nós perdemos esse hábito de utilizar aqui
instrumentos musicais para acompanhar a leitura de um salmo, mas quando você ler um salmo, você pode fechar os teus olhos e imaginar alguém ali compondo uma canção, seguido ali muitas vezes de uma harpa ou de um outro instrumento musical, e declarando para Deus aquilo que estava no coração dele. E esse salmo, o Salmo 27, é mais um desses salmos, é mais uma dessas canções que aqui o salmista vai, na presença de Deus, declarar para Deus quem ele era, vai declarar para Deus a confiança que ele tinha em Deus e vai declarar para Deus aquilo que estava no seu coração. O Salmo fala muito disso. Por isso, quando você estiver orando, abra sua Bíblia. Nós aprendemos aqui pela manhã que precisamos voltar à palavra de Deus, não é isso, pastora Meg? Precisamos nos voltar para Deus. E se tem uma maneira de nos voltarmos para Deus, é através da palavra de Deus. Então, quando você estiver no teu momento de oração, abra o livro de Salmos e declare essas verdades aqui para Deus. Porque aqui nós temos o coração de um homem como eu e como você. Alguém que cria em Deus, alguém que expressava a sua confiança em Deus, alguém que buscava a face de Deus, mas alguém que também tinha muitas dificuldades. Se você relembrar aqui o que nós acabamos de ler, você vai ver o salmista declarando, falando que ele era perseguido, falando que ele era afligido. O salmista aqui, ele abre o coração dele para Deus e fala: Deus, não me despreze. Senhor, o meu pai e a minha mãe me abandonaram, mas o Senhor nunca vai me abandonar. Quando nós lemos os salmos, de um modo geral, nós vemos aqui um coração como o meu e como o seu. Um coração que passa por dificuldades, um coração que passa por aflições, mas alguém que, quando olha para Deus, se esquece de tudo aquilo que vem passando. E ele olha para Deus e escolhe dizer para Deus: Deus, apesar de todas as circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, eu escolho olhar para o Senhor. Eu escolho compreender que, apesar dos pesares, o Senhor nunca me abandona. Que essa palavra hoje entre no teu coração. Que você, ao sair daqui, saia com essa convicção. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como que foi o teu ano. Nós estamos aqui, juntamente como igreja, profetizando isso, que você vai ter o melhor ano, o melhor final de ano que você já teve na tua vida. Mas, sinceramente, eu não sei como que você chegou até aqui. Eu não sei o tamanho das tuas lutas, o tamanho dos teus desafios, mas uma coisa eu sei, a semelhança do que o salmista vai escrever aqui. Nós temos um Deus que não nos abandona, um Deus que se mostra forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, essa é a noite que Deus nos chama, Deus nos convoca para sermos restaurados por Ele. Essa mensagem ela tem um título, que é Corresponda à presença de Deus, corresponda ao Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa correspondência de Deus. O que Deus espera de mim e de você? Nós chegamos aqui no final do ano, nós passamos por muitos desafios, por muitas lutas, e saiba de antemão que andar com Deus não significa estar livre das aflições. Muito pelo contrário, muitas das vezes nós nos convertemos e desafios crescem, as dificuldades aparecem, e aí nós muitas vezes nos achegamos a Deus e falamos assim: Deus, mas eu me converti, eu entreguei a minha vida ao Senhor, e parece que as coisas pioraram. Saiba que Deus não nos livra da batalha, Deus não nos livra de todos os nossos inimigos, muitas vezes Ele nos livra no meio da batalha. Muitas vezes é isso que Deus faz conosco. No meio da dificuldade Ele se mostra forte, no meio da dificuldade Ele se mostra fiel. Por isso, independente daquilo que você tem vivido, independente de como foi teu ano, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que existe um Deus que restaura histórias, existe um Deus que se mostra fiel, e esse Deus, Ele está aqui nesse lugar, e as mãos dEle estão estendidas para te acolher. E como eu disse no começo, essa palavra, essa mensagem, ela tem um título, que é Corresponda à presença, corresponda a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso.
porque quando nós falamos que Deus está presente, que Deus é forte, que Deus é poderoso, tudo isso é verdade, mas tudo isso pode passar como que de longe de nós, se nós de fato não dermos um passo na direção de Deus. O apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele vai dizer lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vocês. É interessante perceber que esse texto, essa frase, ela revela uma verdade muito profunda. Toda vez que eu escolho me achegar a Deus, é como que se Deus desse um passo na minha direção. E o salmista aqui, quando vai falar a respeito do coração dele, aqui o salmista está abrindo o coração dele diante de Deus, ele está dizendo justamente isso. Ali no versículo 4, depois de demonstrar uma confiança muito grande em Deus, ele vai falar, olha, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar essa coisa que eu estou pedindo. E ele vai dizer que eu possa viver todos os dias na presença do Senhor. E é isso que Deus está falando aqui para nós hoje. Deus espera de mim e de você um passo na direção dEle. Saiba que há uma expectativa da parte de Deus com relação à tua vida. Eu não sei se você já ouviu isso antes, mas Deus, Ele tem expectativa sobre a tua vida. Deus espera algo de mim e de você. Quando Deus nos salva, quando Jesus vem e dá a vida por nós, quando Jesus derrama a última gota de sangue dele naquela cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai. Ele não fez isso simplesmente para nos garantir uma vida eterna que vai se concretizar no céu. Muito mais do que isso, nós recebemos a salvação da parte de Deus para que tenhamos aqui, nesse tempo, vida plena. O pastor Robson leu essa palavra hoje pela manhã. Deus, Ele veio nos dar vida plena, vida abundante. Desculpa, foi o pastor Marcelo que leu aqui João 10:10. Deus, Ele veio nos trazer vida plena. E o que isso tem a ver com corresponder à presença de Deus? Tem tudo a ver. Deus, Ele espera um movimento da nossa parte na direção dEle. Deus espera isso de mim e de você. Há uma correspondência que Deus espera que eu e você tenhamos para a presença dEle. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui se converteu nesse ano? Tem alguém aqui que entregou a sua vida esse ano para Jesus? Tem ali o José Carlos, tem ali aquela moça, mais alguém? Quem já está caminhando com Jesus aqui há mais de um ano? A maioria? Vamos mudar a pergunta aqui, né? Há mais de um ano é muito genérico. Vamos mudar aqui. Quem está caminhando aqui com Jesus há pelo menos 2 ou 3 anos, no máximo? Deixa eu conhecer aqui. Olha aí, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas das vezes, quando nós nos convertemos, nós ouvimos falar a respeito de buscar a face de Deus, ouvimos falar a respeito de um lugar secreto com Deus, e muitas vezes isso pode parecer muito abstrato para mim e para você. Eu lembro que quando eu me converti, o pastor Sebastião, que era o nosso pastor na época, ele falava a respeito de oração. E ele falava a respeito de orarmos 1 hora, 2 horas. Eu confesso a vocês que eu tinha vontade de orar 1 hora, 2 horas, mas eu fechava lá a porta do meu quarto e começava a orar. E passava 5 minutos, 10 minutos, eu olhava no relógio, pastor Wagner, 10 minutos, acabou o assunto. O que eu vou falar mais com Deus? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez você possa estar passando por isso, por uma dificuldade em se consolidar em Deus, uma dificuldade, vamos usar aqui o termo que eu estou usando, em corresponder àquilo que Deus espera. Porque há uma diferença entre ouvir, entre entender aquilo que Deus quer e de fato colocar isso em prática. Deixa eu te dizer uma coisa, o livro de Salmos é uma ótima ferramenta para você desenvolver a tua vida com Deus. Você que se converteu agora há pouco tempo, comece a orar a palavra,
Comece a meditar na palavra, comece a abrir o teu coração a partir da palavra de Deus. O livro de Salmos é um instrumento que você pode usar para se aprofundar em Deus. De repente, você não sabe como se aprofundar com Deus, comece a ler o livro de Salmos, comece a declarar como que se fosse você mesmo, declarando para Deus, porque é isso que o salmista vai fazer aqui. O salmista está expondo o coração dele para Deus, e muitas vezes falta isso para nós. Muitas vezes o que Deus espera de mim e de você é que nós possamos expor o nosso coração diante de Deus, falar aquilo que nos alegra, aquilo que nos entristece, aquilo que nos tira a paz. Como eu disse, eu não sei como que você chegou aqui. Talvez você venha trazendo no teu coração uma dor o ano inteiro. Talvez você esteja orando por algo o ano inteiro. Mas, de repente, falta abrir o teu coração para Deus, ser verdadeiro com Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. E o livro de Salmos, ele nos inspira a isso. Ele nos fala a respeito de como abrirmos o nosso coração. Olha o que o salmista aqui vai dizer. O salmista começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Do que você tem medo? O que tem tirado a tua paz? O que tem tirado o teu sono? O salmista vai dizer aqui: de quem terei medo? É mais fácil falar. É mais fácil ler aqui e imaginar que essa pessoa vivia num estado espiritual diferente do nosso, mas não. O salmista era uma pessoa como eu e como você. E de repente, na minha e na tua vida, está faltando ser sincero com Deus e abrir o nosso coração diante de Deus e dizer para Deus aquilo que tem tirado o teu sono, daquilo que você tem medo. Nós estamos aqui profetizando um ano do agir de Deus. 2024, o ano do agir de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, mais do que Deus agir na tua vida, você precisa permitir o agir de Deus na tua vida. Aprenda aqui com o salmista a rasgar o teu coração diante de Deus. Aprenda aqui com o salmista a corresponder à expectativa que Deus tem para a tua vida. Como eu disse, Deus tem expectativas. E você já perguntou para Deus qual é a expectativa que Deus tem de você? Você já perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor espera de mim nesse tempo? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Faça essa pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse final de ano? Qual é a sua expectativa para mim nesse final de ano? Esse corresponder que eu comecei dizendo, ele significa retribuir, ser conforme, corresponder a uma expectativa. Deus tem expectativas a teu respeito. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que nós fomos criados para a glória de Deus. Há uma expectativa de Deus em glorificarmos o nome dEle através de tudo aquilo que formos fazer. Tudo aquilo que você for fazer, seja dentro da tua casa, seja nos teus relacionamentos, onde você estiver, Deus tem uma expectativa a teu respeito. Você foi chamado para glorificar a Deus em tudo. Tudo que você for fazer. E a respeito, então, dessa expectativa que eu quero falar com você, a respeito desse retribuir essa expectativa que Deus tem a nosso respeito, que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero, em primeiro lugar, falar um pouquinho a respeito da primeira expectativa que eu aprendo aqui. Eu quero ler com você de novo aquilo que está escrito aqui nos versículos 1 e 2. O salmista vai falar a respeito de algo que é fundamental na vida cristã, que é a fé. Eu quero ler de novo aqui com você. A Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá.
Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. O salmista aqui vai falar a respeito da fé. E essa é a primeira coisa que eu e você precisamos aprender aqui. Eu e você precisamos de fé para nos achegar a Deus. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito lá na carta aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer ainda, porque aquele que se achega a Deus precisa crer, primeiro, que Ele existe. E, em segundo lugar, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu preciso de fé. Isso pode parecer muito básico, porque nós falamos muito sobre fé. Nós ministramos fé sobre a vida dos outros, mas muitas vezes, quando se trata de nós, quando se trata a nosso respeito, a nossa fé parece ser muito fraquinha. Quando vamos orar por alguém, temos uma fé muito forte. Falamos com convicção, oramos com convicção, mas parece que quando é com a gente, parece que a coisa muda. Parece que nós fraquejamos naquilo que confessamos com tanta convicção. Fé. A Bíblia vai dizer aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te dar aqui um rápido testemunho a respeito daquilo que Deus fez na minha vida. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, lá em 2016, eu experimentei, pastor Luiz Wagner, um avivamento pessoal muito forte. E uma das marcas daquilo que Deus fez na minha vida foi a fé. Eu creio que naquele tempo eu recebi da parte de Deus uma fé extraordinária. Deus passou a me dar uma convicção muito grande de quem Ele era e daquilo que Ele queria fazer em mim e através de mim. E naquele tempo eu me lembro que eu comecei a ver muitos milagres, eu comecei a ver Deus fazer coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. E coisas que até pouquíssimo tempo atrás eu jamais imaginaria que Deus poderia fazer. Isso foi algo que Deus fez na minha vida. Eu creio que quando nós entendemos quem Deus é e aquilo que Ele é capaz de fazer, as coisas mudam primeiro em nós e depois através de nós. E quando nós falamos aqui que Deus tem uma expectativa a teu respeito, uma das coisas que você precisa compreender, em nome de Jesus, você precisa ter fé. E a fé é como que uma musculatura espiritual. A fé, ela só é desenvolvida no exercício da fé. É impossível exercer, desenvolver a fé sem a prática. Nós vimos aqui o testemunho da irmã Eunice, que há 2 semanas atrás teve um problema gravíssimo de saúde. Um problema gravíssimo. Aos olhos humanos seria impossível que ela estivesse aqui no coral cantando. Mas o coração dela se encheu de fé, porque ela não olhava para a circunstância, ela olhava para Deus. Eu creio que, como eu comecei a falar aqui a respeito daquilo que Deus fez em mim, naquele tempo Deus também começou a mover coisas na minha vida. E eu passei a experimentar de uma fé que eu não conhecia. Eu comecei a experimentar verdadeiramente a respeito de um Deus que eu não conhecia, um Deus que eu conhecia só de ouvir falar. Mas, de repente, através de um avivamento pessoal, de uma restauração muito forte que Deus fez na minha vida, a partir daquele momento eu comecei a experimentar de uma fé que eu creio que aquilo sim era fé. Até então, eu entendia o que era fé, eu ouvia falar a respeito de fé, mas quando eu comecei a experimentar na prática daquela fé que eu conhecia só de ouvir falar, as coisas mudaram. Porque aí os meus olhos começaram a ver aquilo que Deus era capaz de fazer. E sabe, meu irmão, minha irmã, eu creio que muitas das nossas dificuldades, elas se dão porque a gente não crê quando chega a nossa vez. Parece que na nossa vez a coisa é diferente. Mas deixa eu te falar, Deus é o mesmo. A mesma fé que Ele opera no outro, Ele pode operar em você.
mas existe uma correspondência da minha e da tua parte para com Deus. E muitas das vezes o que falta é justamente essa correspondência. E eu quero te dizer algo, nós estamos no final do ano. Essa é uma boa oportunidade para você colocar a tua vida diante de Deus e reconhecer que você precisa de fé. Seja sincero com Deus, abra o seu coração diante de Deus, esse é o primeiro passo. O salmista vai dizer no Salmo 51 que a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Seja verdadeiro com Deus, seja sincero, independente do tempo que você está caminhando com Deus. Em 2016 eu já caminhava com Deus há 6 anos, mas eu nunca tinha experimentado de um milagre. Eu nunca tinha visto Deus fazer curas ou Deus realizar milagres na minha frente. Eu achava que aquilo era algo que eu ouvia as pessoas falarem. Isso é para o pastor, isso é para o evangelista, isso é para aquela pessoa, mas comigo não vai acontecer. Mas um dia, Deus me visitou, Deus tocou meu coração e falou, isso é para você também. Agora, o que falta? Falta essa correspondência, porque se naquele dia eu tivesse mantido a minha atitude como eu já tinha costumeiramente, uma atitude fria diante de Deus, talvez eu estaria até hoje contando a história dos outros. Mas deixa eu te falar, chega de contar a história dos outros, Breno. Vamos passar a contar as nossas histórias, os nossos milagres, vamos passar a contar aquilo que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa vida. O tempo de viver esse agir de Deus que tem sido profetizado é hoje, é agora. Mas você precisa corresponder a Deus, você precisa dar um passo na direção de Deus. Porque eu te garanto que se você não fizer isso, as coisas vão continuar exatamente do jeito que estão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E deixa eu te dizer algo, quando nós olhamos essa palavra agradar, lá no original, que ela foi escrita em grego, o agradar, ele tem um significado muito interessante. O agradar aqui significa estar contente com o agir de alguém. Olha como a coisa muda. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu aprendo aqui que a fé, ela também tem a ver com uma correspondência de contentamento com quem Deus é. E se a gente pudesse aqui fazer um flashback do nosso tempo de oração, talvez a gente tenha mais reclamado para Deus e pedido coisas para Deus do que verdadeiramente glorificado o nome dEle, agradecido o nome dEle por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E isso é algo que precisa mudar nas nossas vidas. Isso é algo que eu preciso mudar na minha vida. A gente muitas vezes se achega no lugar secreto com Deus e parece que a gente tira um catálogo e fala para Deus, Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso, daquilo, providencia isso para mim, Deus. Eu quero de antemão te dizer que não tem problema nenhum em pedir coisas para Deus, mas Deus, Ele tem um compromisso em nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente quer tantas coisas para Deus, e a gente se esquece que Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa, não tudo que a gente quer. Agora, isso se desenvolve como? Com experiência com Deus, com fé, com corresponder àquilo que Deus espera de nós. Então, em primeiro lugar, aprenda isso. Eu e você precisamos aprender isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E deixa eu te dizer algo, se tem uma forma pela qual nós podemos ter a nossa fé solidificada é através da palavra de Deus. É entendendo quem Deus é entendendo aquilo que Deus faz. E Deus, Ele não mudou. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus agia no passado e Deus continua agindo hoje. Deus continua agindo hoje. E não há nada que seja impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. E tudo é possível àquele que crê. Por isso, enche o teu coração de expectativa naquilo que Deus pode fazer na tua vida esse ano ainda. Se tem coisas impossíveis diante de você,
Coloque esse impossível diante de Deus. Coloque, Gerson, diante de Deus o impossível que você tem vivido. Muitas vezes nós apresentamos o nosso impossível para Deus, mas parece que falta fé para dar aquele passo, para insistir, para persistir com Deus. Porque se tem uma forma que Deus trabalha no nosso coração também, é através da persistência. Deus muitas vezes quer provar o nosso coração. E nós, por vivermos num tempo imediatista, muitas das vezes nós queremos aquilo que pedimos para ontem. Falamos com Deus, Deus, realiza isso na minha vida. E aí nós olhamos para o relógio e, Deus, parece que não vai dar. E a gente vai embora e abandona ali o nosso lugar secreto, como que se Deus fosse um gênio da lâmpada. Deus, ele faz milagres. Deus, ele atende os nossos pedidos, mas ele não é um gênio da lâmpada. Deus não é um gênio. Ele atende sim, ele responde sim, ele faz milagres sim, mas muito mais do que fazer as coisas, Deus quer o nosso coração rendido e prostrado diante dele. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu aprendo aqui, ao ler esse salmo, é que Deus, na expectativa que ele tem a nosso respeito, ele espera que nós o busquemos acima de todas as outras coisas. Deus, ele espera ser colocado em primeiro lugar na minha e na tua vida. Sabe, muitas vezes a gente responde para Deus ou vive com Deus como que se Deus fosse um acessório. Como que se todas as outras coisas fossem mais importantes que Deus, quando na realidade a lógica deveria ser o contrário. Eu e você precisamos ser mais obstinados por Deus. Precisamos ser mais fanáticos por Deus. Muitas vezes essa palavra fanático, ela soa como pejorativa. Muitas vezes quando falamos para alguém, eu vou no culto agora à noite, a pessoa fala assim, mas você já não foi de manhã? Você já não foi na igreja essa semana? Você foi no culto sexta, foi no culto sábado, vai no culto domingo de manhã, vai no culto domingo à noite, aí você vai na reunião na terça, você vai na célula na quarta, você não está muito fanático, não? Você não está muito obstinado? Meu irmão, minha irmã, trate isso como um elogio. É bom ser obstinado por Deus, é bom ser fanático por Deus. Deus deseja ser colocado em primeiro lugar, coloque Ele em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer. Sabe por quê? Olha o que o salmista vai falar aqui. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Sabe, a presença de Deus, o buscar a presença de Deus, o ser obstinado com Deus, é o melhor antídoto contra o pecado. Sabe, muitas vezes eu e você temos lutado contra certos pecados e temos nos frustrado. Muitas vezes nós queremos vencer, mas não conseguimos. Muitas vezes fazemos votos com Deus, recomeçamos com Deus e falamos, Deus, agora esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou vencer, eu vou fazer esse voto com o Senhor, esse ano vai ser diferente, eu vou vencer o pecado. Mas muitas vezes nós fracassamos nessa tentativa. Deixa eu te dizer algo, está faltando busca pela presença. Todo aquele que se achega a Deus, aquele que investe tempo com Deus, vai vencer o pecado. O melhor antídoto contra o pecado é a presença de Deus. Por isso, se você quer recomeçar com Deus hoje, se você quer vencer o pecado, se achegue a Deus. Se achegue a Deus, seja obstinado por Deus, seja como o salmista. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na tua presença todos os dias. Faça esse voto com Deus. Deseje passar tempo com Deus. Invista tempo com Deus. Corresponda a essa expectativa com Deus. Sabe, quando nós olhamos para a história bíblica, olhamos lá para a origem, quando Deus cria o homem, a Bíblia vai dizer que Deus,
ele vinha se encontrar com o homem todos os dias. Havia um encontro marcado com o homem todos os dias. A expectativa de Deus era de ter um momento, um tempo ali face a face com a humanidade todos os dias. E deixa eu te dizer algo, não mudou nada de lá para cá. Deus continua desejando essa intimidade, essa busca por Ele, esse passar tempo com Deus, Deus continua buscando isso. Mas o que aconteceu? O que mudou então? Deus não mudou. Então quem mudou fomos nós. Talvez nós precisemos hoje voltar lá para a origem, voltar para a essência, voltar para o começo, gastar tempo com Deus, entrar num lugar secreto, entrar num momento a sós com Deus e gastar tempo ali, passar tempo com Deus. Não aquela oração protocolar, obrigado Jesus por esse dia, obrigado porque o Senhor cuidou de mim, obrigado pela minha casa, pela minha família, boa noite e até amanhã. Parece encerramento de jornal. Não, a gente precisa investir tempo com Deus. Há quanto tempo você não tem aberto o seu coração para Deus? Há quanto tempo você não tem passado 1 hora com Deus? Como eu disse no começo, para quem está, não só para quem está começando, vai parecer um pouco de orgulho, mas passar tempo com Deus não é fácil. Porque a gente parece que passa ali 10, 15 minutos, 20 minutos e já quer ir embora, está com sono, está faltando investir tempo com Deus. Faça dessa melodia aqui, faça dessa poesia uma verdade para a tua vida. O salmista vai dizer aqui que ele quer contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Ele quer buscar contemplar a bondade, em outras versões, a beleza de Deus. Está faltando contemplação para com Deus. Há quanto tempo você não tem contemplado a Deus? E o contemplar a Deus aqui é, de fato, estar na presença de Deus e liberar palavras de adoração para Deus. É olhar para Deus e enxergar quem Ele é e o quão bom Ele tem sido para você. Essa é uma ótima oportunidade, final de ano, uma ótima oportunidade para você fazer isso. Para você lembrar da bondade de Deus ao longo desse ano. Faça esse retrospecto com Deus. Deus, o Senhor tem sido tão bom comigo. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. E com os olhos da fé, Jesus, eu já enxergo aquilo que o Senhor vai fazer. Porque fé é isso. Fé não é visão, fé é convicção, é esperar em Deus, mesmo aquilo que nós não estamos vendo. Exercite a tua fé, exercite essa contemplação aqui com Deus. E em terceiro lugar, o salmista vai dizer aqui, e buscar a sua orientação no seu templo. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui é que a fé, ela me conduz para esse lugar de intimidade com Deus. E ao entrar nesse lugar de intimidade com Deus, eu passo a me tornar mais sensível àquilo que Deus está falando. Olha o que o salmista vai dizer aqui, que ele quer buscar sua orientação no seu templo. Sabe, está faltando para a igreja hoje, está faltando para mim, está faltando para você, buscar a orientação do Senhor. Sabe, muitas vezes eu converso com pessoas que falam, que abrem o coração ali dizendo que, puxa, eu desejo que Deus restaure isso, eu desejo que Deus faça isso na minha vida, eu desejo que Deus opere de tal maneira na minha vida. Mas quando a gente faz uma retrospectiva daquilo que a pessoa está vivendo, muitas vezes chegamos à conclusão de que Deus nunca pediu para que nós fizéssemos algumas coisas. Sabe, eu conheci uma pessoa que recebeu uma palavra profética há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, a respeito do seu casamento. E essa pessoa, que não é aqui da igreja, essa pessoa, ela disse assim, olha, eu recebi uma palavra de uma pessoa há mais de 20 anos atrás, e essa pessoa me disse, olha, não se case,
não se case. E ele falou assim: eu fui teimoso e me casei. E hoje, essa pessoa enfrenta muitas dificuldades. E aí, ao conversar com essa pessoa, nós chegamos à conclusão de que Deus nunca tinha pedido para que ela fizesse o que ela fez. Eu estou usando esse exemplo breve para ilustrar aquilo que acontece na minha e na tua vida. Muitas vezes entramos em sociedades, entramos em acordos, entramos em lugares que Deus nunca pediu que estivéssemos. Sabe por quê? Faltou sensibilidade, faltou ouvir a voz de Deus, faltou buscar orientação da parte de Deus. Por isso, esse é um bom tempo, esse é um bom dia para você recomeçar com Deus. Talvez esse dia de recomeçar seja hoje. Talvez lá na tua casa, hoje ainda, nessa noite ainda, você vai entrar no teu lugar secreto com Deus e vai abrir o teu coração com Deus. E vai pedir para que Deus ministre ao teu coração, porque olha o que o texto diz aqui, que ele quer buscar orientação da parte de Deus. Como isso nos faz falta? Como nos faz falta termos uma palavra da parte de Deus? Como nos faz falta buscar orientação da parte de Deus? Faça isso, antes de tomar a tua próxima decisão, antes de dar o próximo passo, escolha perguntar para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor espera de mim? É para esse lugar que o Senhor quer que eu vá? É nesse lugar que o Senhor quer que eu invista? É para esse lugar que o Senhor quer que eu vá trabalhar? Hoje nós ouvimos ali um testemunho de alguém que tinha 2 vagas de emprego à sua disposição. Ele queria uma vaga só, mas aí Deus criou um outro problema para ele. Ele tinha um problema, que ele não tinha vaga de emprego. Mas aí Deus criou um outro problema para ele. E aqui o problema é entre aspas. Porque agora ele tem 2 vagas de emprego. Qual ele vai decidir? Qual é o critério que ele vai usar? Será que ele vai usar só o critério financeiro? Porque esse seria o mais lógico. Você está desempregado, está com falta de dinheiro. Te apareceram 2 propostas. Uma vai pagar mais que a outra. Qual você escolheria? Parece muito óbvio escolher aquela que vai pagar mais. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que é nesse lugar que Deus deseja te colocar? Deixa eu te dizer algo. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Colosso, ele vai dizer assim, ó, que a paz de Deus seja o árbitro do vosso coração. Aprenda a discernir a voz de Deus através da paz que Ele coloca no teu coração. Muitas vezes você vai fazer algo, mas você não tem paz no teu coração. E isso pode ser um testemunho interior da parte do Espírito de Deus que habita em você, dizendo para você: não vá para esse lugar, não faça essa escolha. A paz. Porque nós conseguimos discernir isso. Não é muito difícil discernir quando temos paz e quando não temos para tomar uma decisão. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós colocamos outros critérios na frente para tomar a decisão. E aqui eu usei o exemplo lá da vaga de emprego. Talvez o critério que essa pessoa vai usar seja o critério monetário. Qual vai me pagar mais? Não, então eu vou para lá. Mas será que é ali que Deus deseja que você vá? Use esse critério da palavra de Deus como chave para as decisões que você vai tomar nesse final de ano. Talvez você esteja com decisões para tomar ainda esse ano. Talvez você precise tomar decisões importantes esse ano ainda. E talvez você esteja com esse dilema no teu coração. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Que decisão eu vou tomar? O salmista vai nos ensinar aqui. E não só o salmista, quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos Jesus buscando a orientação de Deus, orando, buscando a face de Deus. Jesus era aquele que se retirava de madrugada, quando todos estavam dormindo. Ele escolhia fazer uma hora extra com Deus. Ele escolhia separar um tempo específico para estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos que Deus tinha preparado para ele.
Prova disso é que, diante da crucificação, ele vai falar assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta o sofrimento de mim, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Como está faltando hoje para mim e para você, falar isso para Deus. Deus, isso me parece muito bom, isso me parece muito agradável, mas Senhor, que acima de todas as coisas, seja feita a tua vontade. Que acima de todas as coisas eu possa agradar o Senhor, porque no fim das contas, é sobre agradar a Deus. No fim das contas, a minha e a tua vida é sobre isso. Quero chamar aqui o Ministério de Música, pode subir aqui, porque no final das contas é sobre isso. E ao mesmo tempo que parece ser muito simples, é muito complexo. É sobre agradar a Deus, sim. É sobre corresponder à presença de Deus, sim. Mas isso vai exigir de nós renúncia. Isso vai exigir de mim e de você passar tempo com Deus. Isso vai exigir de mim e de você caminhar por aquele caminho que não é o mais lógico. Nós temos aprendido aqui com o nosso pastor que fé, você coloca o pé primeiro e Deus vai colocando o chão. E vamos ser bem sinceros, isso não é nada confortável. Não é confortável andar por fé. Não é confortável andar num caminho em que você não está enxergando. Mas fé é justamente isso. Fé é esperar em Deus, é ter convicção de que Deus tem o melhor, que Deus, Ele responde ao nosso passo de fé. Por isso, eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Esse é o tempo que Deus nos chama para rompermos. Esse é o tempo que Deus nos chama para enchermos o nosso coração de fé, para respondermos à expectativa que Ele tem a nosso respeito. E enquanto somos ministrados agora pelo Ministério de Louvor, eu quero que você faça essa oração aí no seu lugar. Como tem estado a sua vida com Deus? Como você tem correspondido àquilo que Deus espera de você? Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de darmos um passo na direção de Deus e termos o nosso relacionamento com Ele restaurados. Deus, Ele tem expectativas ao nosso respeito. Deus, Ele tem coisas para fazer na nossa vida esse ano ainda, mas talvez o que esteja faltando é um passo na direção dEle. Faça essa oração, enquanto somos ministrados aqui pelo louvor. A palavra de Deus vai dizer assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Nessa noite, eu e você entendemos que há uma expectativa da parte de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus, e eu creio que esse é o tempo de darmos um passo na direção de Deus. Esse é o tempo de renovarmos a nossa aliança com Ele. Esse é o tempo de buscarmos nele direção. Esse é o tempo de buscarmos nele a fé que tem faltado no meu e no teu coração. Por isso eu quero te convidar para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha renovar a tua aliança com Deus, venha colocar o teu coração aberto diante do Senhor, venha corresponder a essa expectativa que Ele tem a teu respeito. Deus tem coisas para fazer na tua vida esse ano ainda. Dê esse passo na direção dEle. Saia do seu lugar. Há uma expectativa da parte de Deus para com a tua vida. Há uma expectativa da parte de Deus para com a sua vida. Ele quer fazer coisas novas na tua vida, na tua casa, na tua família. Há uma palavra de restauração sobre a tua vida nessa noite. Talvez uma restauração a nível pessoal, talvez uma restauração a nível profissional, a nível familiar. Você, enquanto filho de Deus, enquanto cristão, há uma expectativa da parte de Deus. Corresponda a essa expectativa. Venha colocar a tua vida aqui no altar do Senhor. Ele tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus tem coisas para falar ao teu coração que talvez você há muito tempo não tenha mais ouvido a voz de Deus com clareza como você ouvia há algum tempo atrás. Venha pedir para que os teus ouvidos sejam abertos, para que os teus olhos espirituais sejam abertos. Deus tem coisas para revelar a você nessa noite. Saia do seu lugar. Não perca essa oportunidade de viver coisas diferentes em Deus. Eu dei aqui o meu testemunho daquilo que Deus fez em mim.
Deus quer fazer isso com você também. Saia do seu lugar. Deus tem coisas para fazer na tua vida. Deus tem coisas para começar na sua vida hoje. Deus tem coisas para derramar sobre a tua vida, sobre a tua história. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de recomeço. Essa é uma noite de correspondermos à presença de Deus que se faz presente na minha e na tua vida. Não se mantenha indiferente diante da presença daquele que deu a vida por você, daquele que fez todas as coisas por você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha colocar a tua vida no altar. Tem mais pessoas para sair. Deus quer fazer coisas na sua vida hoje. Não perca essa oportunidade. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Deus quer recomeçar com você hoje. Deus tem coisas para fazer na tua vida hoje. Hoje. O dia é hoje. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Há um movimento do céu para a terra na tua direção. Rasgue o seu coração. Apresente um coração sincero diante de Deus. Talvez há muito tempo você já não ouça mais a voz de Deus. Hoje é um bom dia para Deus recomeçar, voltar a falar com você como nunca. Não perca essa oportunidade. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Há mais alguém? Venha, há tempo, há tempo. Deixa eu te dizer algo, Deus ele pode falar com você aí onde você está. Ele pode ir aí onde você está e te tocar. Ele está aqui nesse lugar. A presença dele enche todo esse lugar. Mas eu aprendi algo na minha vida. O fato de sairmos do nosso lugar, o fato de darmos esse passo que aos olhos humanos parece ser tão pequeno, ele fala muito a respeito do quanto desejamos ser tocados por Deus e do quanto desejamos ser abraçados por Deus. Ah, mas alguém? Vamos orar. Eu quero orar com você nessa noite, para que Deus possa se manifestar na tua vida como nunca antes, para que Deus possa recomeçar hoje com você. Lembre-se, há uma correspondência que eu e você precisamos nos mover na direção de Deus. Há uma atitude nossa na direção de Deus. Vamos orar. Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Mas queremos, Senhor, também te pedir que o Senhor recomece conosco nessa noite, para que o Senhor, ó Deus, venha se manifestar nas nossas vidas como nunca antes. Amado Espírito Santo, enche as nossas vidas. Amado Espírito Santo, nós queremos corresponder à tua presença. Queremos, Senhor, investir tempo contigo. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, nos tornar sensíveis, ó Deus, à tua voz. Amado Espírito Santo, fala conosco. Amado Espírito Santo, nós queremos corresponder às expectativas que o Senhor tem a nosso respeito. Senhor, nós desejamos ser restaurados pelo Senhor. Nós desejamos ter a nossa casa, a nossa família restauradas pelo Senhor. E cremos, ó Deus, que esse passo de fé que damos hoje é um sinal, ó Deus, do teu mover e do teu agir sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, visita a nossa casa, visita, Senhor, a nossa família, muda os ares, ó Deus, lá da nossa casa. Senhor, que ao chegarmos lá, possamos nos deparar, ó Deus, com um ambiente profético, um ambiente, ó Deus, da manifestação da tua glória. E que possamos, Senhor, nessa noite ainda, ouvir a tua voz, que possamos, Senhor, essa noite ainda, sermos ministrados pela tua doce presença. Espírito Santo, nós desejamos ser tocados pelo Senhor, nós desejamos ser alcançados pelo Senhor e desejamos, ó Deus, corresponder à expectativa que o Senhor tem a nosso respeito. Senhor, nos abençoa nessa noite. Nós te amamos, ó Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle.
Só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Você pode voltar para o seu lugar. Nesse mesmo espírito, nós vamos agora ser ministrados pela ceia do Senhor. Todos receberam o cálice? Todos receberam os elementos da ceia? Se alguém não recebeu, levante a sua mão, um diácono vai até você. Alguém não recebeu os elementos da ceia? Todos receberam? Vou pedir que toda a igreja se coloque em pé. Nós vamos, nesse momento, cumprir uma das ordenanças que Jesus nos deixou, que é a ceia, um memorial. Jesus, falando a respeito da ceia, ele vai dizer que nós deveríamos celebrar a ceia em memória dele, em memória daquilo que ele fez por mim e por você. Eu quero compartilhar um texto que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ali no versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E a ceia é isso, é uma celebração em memória àquilo que Jesus fez por mim e por você. Eu quero convidar a minha esposa para vir aqui celebrar a ceia comigo. A palavra de Deus vai dizer: quando o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos, meus irmãos e irmãs, em memória do sacrifício de Jesus em nosso favor. E a Bíblia diz ainda que, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Pastor Luiz Wagner, o senhor quer reforçar os recados? Lembrando, pessoal, dia 24, domingo que vem, culto somente pela manhã, e no dia 31, culto somente à noite. Faça assim com as tuas mãos, como num ato de quem recebe. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do amado Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre a tua casa todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, celebre mais uma vez o nome de Jesus. Deus te abençoe. Você e da sua casa também. Deus te abençoe. Eu desejo a você uma semana abençoada na presença de Jesus. Deus te abençoe.